vai se avizinhando uma janela interessantíssima de meio de ano no Flamengo, hein? Vamos falar sobre isso no vídeo das 6, no vídeo da noite, no vídeo do jantar, da volta para casa. Boa noite para todo mundo. Dá o like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Vamos fazer um vídeo mais light hoje, né? Porque o da hora do almoço, vou te falar, né? Mas muito bem. O Flamengo já trouxe o Saul. É o Saul com 30 anos. Não é o Saul de 5 anos atrás. O que não quer dizer que não seja um excelente reforço. Qualidade técnica o Saul tem demais para jogar nesse meio-campo do Flamengo, né? Conhece o Jorginho, conhece o Felipe Luiz, pode se adaptar rapidamente, eu acho que isso vai ajudar em termos de ambiente. Precisa ver em que condições físicas ele chega, porque ele teve uma lesão na última temporada. Ele não é um jogador com tantas lesões assim, mas ele teve apenas 1.600 minutos em campo na última temporada. E a gente sabe como o Felipe Luiz exige pressão dos seus jogadores, intensidade dos seus jogadores, especialmente do meio para frente. Então, isso vai ser muito importante. Ele chega num Flamengo em meio de temporada, sendo que ele está em fim de temporada, né? Apesar de ter voltado aí nesses últimos meses a figurar como presença em campo. Bom, então o Saul já está certo, já chegou e tudo mais. E podem estar chegando o Emerson Royal para a lateral direita e o Samuel Lino para a ponta esquerda. Duas necessidades, especialmente a ponta esquerda, né? Hoje é uma carência, o Flamengo precisa de um ponta pelo lado esquerdo, né? Não está dando mais para quebrar galho com o Bruno Henrique. E o Samuel Lino pode ser exatamente esse cara. É um cara de profundidade, é um cara de linha de fundo, é ala. Com o Simeone no Atlético de Madrid, o Samuel Lino jogou como um ala. Jogador realmente aberto, que dá essa amplitude, que dá essa possibilidade ao Flamengo. Então, é interessantíssimo na teoria. É um jogador que chega à linha de fundo, que recompõe, que ajuda no sem bola, né? Ajuda muito marcando, né? E que tem uma boa finalização, tem um bom drible de 1 contra 1 e também finaliza bastante. Então, me parece interessantíssimo. Tem 26 anos, a mesma idade do Emerson Royal. O Napoli estaria interessado também no Samuel Lino. E aí precisa ver, né? O Napoli joga Champions League, foi campeão italiano, né? O quanto isso pode seduzir o Samuel Lino, mas tem uma questão de seleção brasileira aí. O Samuel Lino pode olhar para o Flamengo e falar, pô, talvez jogando no Flamengo, com toda a visibilidade e com tudo que o Flamengo vai disputar, acho que o Flamengo brigará por todos os títulos grandes na temporada, sem nenhuma dúvida, eu posso me aproximar da seleção brasileira, eu posso ficar mais em evidência para o Carlo Ancelotti. Do Carlo Ancelotti olhar e falar, pô, tá aí o Samuel Lino. Eu acho que, em tese, é mais fácil o Samuel Lino ser observado aqui do que ser observado no Napoli, né? Me parece meio óbvio isso aí. Foi um jogador que teve mais participação em gols do que 86% dos jogadores do Campeonato Espanhol na última temporada. O cara que jogou as 2 últimas temporadas no Atlético de Madrid e a temporada anterior no Valência. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Espanhol 23-24, há 2 temporadas. Então me parece um reforço assim interessantíssimo, porém um valor alto. O Atlético estaria disposto a vender por algo em torno de 20 a 25 milhões de euros. Mas acho que vale muito a pena. Muito a pena. Temporada passada foram 12 participações para gol, 4 gols e 8 assistências e mais de 2.000 minutos em campo do Samuel Lino. É um cara que tem um bom índice de acerto de passe, tem um ótimo percentual de finalização, é um dos que mais finalizam, pelo menos na última Liga Espanhola, foi um dos jogadores que mais finalizaram, somando todas as 20 equipes, e é esse cara aberto pela esquerda, esse ala pela esquerda, esse ponta pela esquerda, de chegada na área adversária e de muita marcação na fase defensiva. Acho interessantíssimo. Também acho interessante o Emerson Royal. O Samuel Lino me empolga mais, confesso. Mas o Emerson Royal me parece aquela oportunidade de mercado muito interessante. O que a gente quer dizer quando usa esse termo, oportunidade de mercado? É um jogador que talvez valesse até mais do que está valendo, que talvez consiga entregar mais do que você projeta num primeiro momento, tem potencial para isso, que chega para resolver uma saída, para repor imediatamente uma perda, que é a perda do Wesley. E com características semelhantes às do Wesley, características ofensivas que se assemelham. Claro, são jogadores diferentes, tecnicamente acho que o Wesley evoluiu demais, demais. O Emerson Royal, acho que
Ainda tem margem para uma evolução técnica, né? Ele teve momentos difíceis na Europa, ele teve momento em que a própria torcida do Tottenham fez musiquinha ali ironizando, ele teve uma lesão na panturrilha agora no Milan, ele estava ali num começo de briga por titularidade, aí ele machuca a panturrilha, fica 4 meses fora, volta, ainda tenta retomar o espaço, né? Foi uma situação difícil para ele no futebol italiano. Mas é um jogador com 26 anos, chegando por um valor que não é proibitivo, que é interessante dentro das condições que o Flamengo tem hoje para contratar, com também um desejo de seleção brasileira, também encarando o Flamengo como uma oportunidade. Acho que o Emerson Royal, no ciclo do Tite, não necessariamente nesse, mas no ciclo com o Tite, o Emerson Royal teve poucas oportunidades. Ele é expulso naquele jogo com o Equador, com 20 minutos em campo, e nunca mais ele aparece com o Tite. Aí ele vai aparecer contra a Colômbia, se não me engano agora, com o Diniz, ele vai muito mal também. Eu acho que ele deveria ser mais testado. Por um jogo, uma expulsão, uma infelicidade, você fecha a porta totalmente, aí leva o Daniel Alves para a Copa do Mundo para trocar pandeiro, porque quando precisou teve que botar o Militão improvisado na lateral direita. Um fiasco, né? O que foi o Tite na última Copa do Mundo foi um negócio assim, horroroso. E chega num momento em que o Wesley está indo embora para Roma. Então chega com potencial para brigar por titularidade. Você olha para Emerson, você olha para um elenco com Emerson Royal e Varela, você fala, pô, tem briga aí, né? Dá para ter uma disputa de vaga, de titularidade. E também para uma rotação de elenco. A gente sabe que o Flamengo tem 3 competições e a coisa vai afunilar agora. Semana que vem já começa o mata-mata da Copa do Brasil. Na outra, ainda no mês de agosto agora, já na virada para agosto, começa o mata-mata da Libertadores. O Flamengo vai ter o confronto contra o Internacional. Então não tem moleza. E aí você vai precisar de um elenco encorpado. Então Samuel Lino, Emerson Royal encorpam o Flamengo de uma maneira muito interessante, preenchem lacunas e aliviam a pressão em cima da comissão do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo, com o Boto do comando, teve um certo nível de desgaste, né, nessas últimas semanas, desgaste com a presidência, desgaste com a torcida. E se essa janela se concretizar, se esses reforços todos chegarem, na teoria, vai ser uma janela muito interessante, muito bem sucedida do Flamengo. Porque o Flamengo está arrecadando 50 milhões, vamos arredondar, 25 do Wesley, pode ser 30, né? Mas vamos conservador, porque tem mais 5 de gatilhos aí. 25 do Wesley, 25 do Gerson, em euros. São 50 milhões. Aí você vai contratar o Samuel Lino por 20, aproximadamente, e o Emerson Royal por 9. Você vai gastar aí 30 milhões e ainda sobra 20, ainda sobram 15, 20 milhões de euros. Você vai ter uma janela lucrativa com reforços muito interessantes. Pô, 26 anos, cara. Tanto o Emerson Royal quanto o Samuel Lino. Não é idade proibitiva, não. Nem acho que os 30 do Saúl são proibitivos. Mas com 26 é ainda mais interessante. E pelo valor do Emerson Royal, eu acho interessante. Fiz aqui algumas ressalvas ao Emerson Royal. Acho que tem margem para evoluir. Tecnicamente, o Samuel Lino me parece um jogador, do ponto de vista técnico, mais confiável que o Emerson Royal. Não à toa ele custa o dobro, né, gente? Tudo bem, não é só pela posição onde ele joga, não é só por ser um atacante, por ser um ponto esquerda, mas por ser, tecnicamente, um jogador mais bem resolvido que o Emerson Royal. Mas eu não acho ruim a contratação do Emerson Royal. Não é contratação para fechar aeroporto, mas é interessante dentro de um contexto também de carência da lateral direita. Não esqueça, não sei se eu já falei isso nesse vídeo, no início. É tanta coisa que a gente grava que a gente até esquece. Mas não há fartura de laterais direitos para contratar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Não vai trazer o Hakimi, né? Não vai trazer o Arnold, não vai trazer o Carvajal. Então, você tem que trabalhar com aquilo que o mercado te oferece de possibilidades. Se vingar tudo isso aí, o Flamengo chega bem legal para o segundo semestre, para as competições que vai disputar e vai ganhar alguma delas, né? Continuo com o meu palpite, ficarei muito surpreso se o Flamengo não for campeão da Libertadores, do Brasileiro ou da Copa do Brasil, de pelo menos uma das 3. Ficarei surpreso, acho que o Flamengo é o grande candidato para os títulos grandes do ano. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários, dá o like do vídeo se você ficou até o final. Boa noite de quinta para todo mundo, juízo e tchau!